Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, nós temos um encontro marcado, Poesia dos Imortais. É muito bom estarmos aqui juntos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje, 1º de setembro de 2021, mês de setembro, se inicia o mês da primavera, o mês das flores, que coisa boa. E os amigos estão aqui conosco, os amigos vão chegando devagarinho e nós vamos abraçando a cada um de forma muito carinhosa para a nossa noite de quarta-feira, Poesia dos Imortais. Olá, Sueli, boa noite, tudo bom? Boa noite, Gleice Luz. Iluminou agora o ambiente, a Gleice chegou, isso é muito bom. E nós, amigos e amigas queridas dos dois planos da vida, convidamos também os poetas da imortalidade para estarem aqui conosco, nos auxiliando, nos envolvendo, nos inspirando. Convidamos a Eudócia, o Arnaldo, vamos convidando todos esses amigos para virem compartilhar conosco. Para entrarmos nesse clima espiritual, nós vamos, como sempre, abrir uma página, vamos ler uma mensagem e vamos nos envolvendo espiritualmente. Olá, Anne, boa noite, Pedro, que bom. Abrimos aqui no livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem 94, Escritura individual. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus, capítulo 26, versículos 56. Acredito que ouvindo essa mensagem que está transcrita em Mateus, vocês já vão reconhecer a que episódio Mateus está se referindo. No momento da prisão de Jesus, todos os discípulos fogem. Mas estava previsto, isso já estava previsto. Desde o Antigo Testamento, aqueles emissários do Cristo, aqueles profetas do Antigo Testamento, já haviam predito isto. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E o benfeitor Emmanuel comenta: o desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem, intuitivamente, que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o futuro das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue a experiência fora, de rebeldia em rebeldia. Amigos, vamos orar, vamos agradecer,
vamos entrar nesse clima espiritual junto a esses emissários do bem. Senhor, gratos somos por estarmos reunidos em Teu nome. E te pedimos, Jesus, nos envolva com a Tua proteção, com a Tua paz. Que possamos, Senhor, beber dessa fonte que é o Evangelho. E que possamos nos descedentar com a Tua mensagem de amor e de esperança. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que bom, amigos. Aproveitamos, mandamos um abraço também para a Selma, para a Rosa, para a Sônia Pavanello. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa quarta-feira, Poesia dos Imortais. É uma alegria estarmos aqui juntos com esse mesmo propósito, com essa mesma intenção. Nós vamos iniciar, lembrando aqueles que porventura estejam chegando pela primeira vez. Nós fazemos Poesia dos Imortais quando começamos a refletir em cima da obra de Francisco Cândido Xavier. Porque o nosso querido Chico Xavier, 80% mais ou menos da obra que ele nos trouxe, são poesias. Jesus falava em forma de poesia. Nada é por acaso. Tem que haver uma razão, um objetivo. E nós percebemos, através dos estudos da ciência, quando lemos, quando estudamos, quando declamamos a poesia, ativamos uma área do nosso cérebro, uma área que, em geral, está ali paradinha, acomodada. E quando nós ativamos essa área com a poesia, evitamos as doenças mentais, inclusive o Alzheimer. Então estão todos muito convidados para lermos, declamarmos essas poesias tão lindas que vieram através do livro Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra que aquele jovenzinho de 21 anos, Francisco Cândido Xavier, trouxe através de mais de 50 poetas. Então vale a pena nós bebermos dessa fonte. Boa noite, Tassimara. Que bom, Tassimara, aqui também conosco. E hoje nós vamos trazer o poeta Guerra Junqueiro, que acredito que muitos já ouviram falar, Guerra Junqueiro. E a poesia é o Padre João. O Padre João. O Guerra Junqueiro, o poeta, nome dele, Abílio Guerra Junqueiro. Poeta português, porque a obra Parnaso de Além Túmulo tem poetas portugueses e brasileiros. Esse aqui é um poeta português. E o Guerra Junqueiro nasceu em 1850, em pleno meado do século XIX, 1850, um pouquinho antes do surgimento do Espiritismo. 1850, Kardec estava com 46 anos. E ele desencarnou em 1923. Teve até uma vida bem longa, considerando que a média de vida não era tão alta. Ele viveu 73 anos e se tornou muito conhecido no Brasil como épico dos maiores da língua portuguesa. Nós, infelizmente, não temos aprofundado a vida desses poetas, porque senão não temos condições de trazer a poesia, mas vale a pena depois conhecermos um pouco mais desses poetas da imortalidade, pesquisarmos sobre eles. Mas então, o Guerra Junqueiro era notável, sobretudo pela sua veia combativa e satírica. Vemos por sua produção de agora que os anos do além-túmulo não lhe alteraram a sadia e lúcida mentalidade nas mesmas diretrizes. Ele agora nos traz a sua poesia ainda combativa, agora do além-túmulo. Mas
vamos à poesia. O Padre João. O Padre João. A poesia, ela é bem extensa, é uma poesia muito longa. Então, nós vamos dividi-la em duas partes, porque senão ela se tornaria talvez um pouco cansativa de vocês ficarem me ouvindo a poesia durante uns 15 minutos direto, só a poesia, sem nenhum comentário. Então, nós vamos dividi-la em duas partes. Hoje nós vamos ler uma parte dela, vamos trazer alguns comentários a respeito e semana que vem nós continuamos, porque eu acho que também trazer somente uma parte da poesia não seria muito justo com o poeta. Então, nós vamos trazê-la por inteiro. E aí, vocês, a semana que vem, vocês vão estar aqui conosco para acompanhar. O Padre João. Tombava o dia, a luz crepuscular, mansamente descia, inundando de sombra o céu, a terra, o mar. O meigo Padre João, um puro coração, qual lírio, a vicejar em meio a um pantanal, sonhava ao pé da igreja um templo envelhecido, ao lado de um vergel esplêndido e florido, sentindo dentro d'alma um frio sepulcral. O firmamento tingia-se de luz brilhante e harmoniosa. A noite era de sonho e névoa luminosa. Padre João meditava, orando ao Deus de amor. Revia em pensamento uma luz singular nas dobras do passado. Era um vulto sublime, excelso, imaculado, que fazia descer o amor às multidões, inflamado de fé, desatando os grilhões que prendiam a alma, a carne putrescível. Uma réstia de sol sobre a noite do horrível, iluminando o mundo, iluminando a vida, pensando docemente a pútrida ferida da imperfeição que rói a torva humanidade, oferecendo amor em flores de bondade aos pecadores, dando amigas esperanças e aumentando nos bons as bem-aventuranças. Era o meigo pastor, irradiando a luz, era o anjo do bem, o imaculado Jesus. O sacerdote, então, comparou, meditando, a fúlgida visão com aquele Cristo nu, de pau, inerte, frio, imóvel, dominando o âmbito vazio, notando a diferença enorme, extraordinária, daquela igreja fria, a ermida solitária, da igreja de Jesus, feita de amor e luz, de paz e de perdão, o farol da verdade, ao humano coração. E viu da sua igreja o erro tão profundo, dourando os véus da carne e amortalhando o mundo. Em trevas persistentes, por anos inclementes, em séculos sem fim,
conhecendo no padre o gêmeo de Caim, afastado da luz, fugindo aos irmãos seus, fugindo desse modo ao próprio amor de Deus. Padre João meditou nas lutas incessantes sustentadas na terra em prol da evolução e viu no mundo inteiro as ânsias delirantes de trabalho, de amor, de eterna perfeição. Sentiu seu coração em dores lacerado e no sonho da luz fulgente do passado. Penetrou, soluçando, a ermida, então deserta, teve medo e receio, o espírito gelado. Sentiu-se no templo, um pobre emparedado, e fugindo, a correr da porta semiaberta, com o coração sangrando, em úlceras de dor, encaminhou-se ao campo, à natureza em flor. Amigos, algumas palavras, porque os poetas, ainda mais naquela época, utilizavam-se de palavras que não são palavras tão usuais. Iniciando novamente a poesia para que a gente vá refletindo, passo a passo. O Padre João tombava o dia. Tombava o dia. O que é tombar? Significa o quê? Inclinava-se, pendia, declinava o dia. A luz crepuscular mansamente descia, inundando de sombra o céu, a terra, o mar. O meigo Padre João, um puro coração, qual lírio a vicejar em meio a um pantanal, sonhava ao pé da igreja, um templo envelhecido, ao lado de um vergel esplêndido e florido, ao lado de um vergel, ao lado de um horto, de um jardim, de um pomar, esplêndido e florido, sentindo dentro da alma um frio sepulcral, sombrio, triste, medonho, que parece sair de um sepulcro. O firmamento. O que é o firmamento? É o céu, a abóboda celeste. O firmamento tingia-se de luz brilhante e harmoniosa. A noite era de sonho e névoa luminosa. Padre João meditava, orando ao Deus de amor, revia em pensamento uma luz singular nas dobras do passado. Era um vulto sublime, excelso, imaculado, que fazia descer o amor às multidões. Inflamado de fé, desatando os grilhões que prendiam a alma, a carne putrescível, que pode apodrecer. Uma réstia de sol sobre a noite do horrível, iluminando o mundo, iluminando a vida, pensando docemente a pútrida ferida, pensando no sentido de tratar
fazer curativo, pensando docemente a pútrida ferida da imperfeição que rói a torva humanidade, torva, perturbada, sombria humanidade, da imperfeição que rói a torva humanidade, oferecendo amor em flores de bondade aos pecadores, dando amigas esperanças e aumentando nos bons as bem-aventuranças. Era o meigo pastor, irradiando a luz. Era o anjo do bem, o imaculado Jesus. O sacerdote, então, comparou meditando a fúlgida visão, fúlgida, luminosa, brilhante visão. Comparou a fúlgida visão com aquele Cristo nu, de pau, inerte, frio, imóvel, dominando o âmbito vazio, notando a diferença enorme, extraordinária, daquela igreja fria, a ermida, solitária, a ermida, a uma pequena igreja, a uma igreja rústica, da igreja de Jesus, feita de amor e luz, de paz e de perdão, o farol da verdade, ao humano coração. E viu da sua igreja um erro tão profundo, dourando os véus da carne e amortalhando o mundo em trevas persistentes, por anos inclementes, em séculos sem fim, conhecendo no Padre o gêmeo de Caim, afastado da luz, fugindo aos irmãos seus, fugindo desse modo ao próprio amor de Deus. Padre João meditou nas lutas incessantes, sustentadas na terra, em prol da evolução, e viu no mundo inteiro as ânsias delirantes de trabalho, de amor, de eterna perfeição. Sentiu seu coração em dores lacerado, e no sonho da luz fulgente do passado penetrou soluçando. A ermida, então deserta, teve medo e receio. O espírito gelado sentiu-se no seu templo um pobre emparedado, e fugindo, a correr da porta semi-aberta, com o coração sangrando em úlceras de dor, encaminhou-se ao campo, à natureza em flor. Vamos procurar analisar a poesia à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo. E como nós dissemos, como a poesia é muito longa, nós dividimos ela em duas partes. Hoje nós trouxemos a primeira parte da poesia de Guerra Junqueiro, Padre João. E a semana que vem traremos o resto. Mas nós vamos aproveitar, cumprimentar aqui a Eudócio, o Arnaldo, a Márcia, a Dília, a Selma, a Rosa e todos que estão aqui conosco. Vamos ver mais quem chegou, quem foi chegando aqui. A Rosa já falamos, quem mais? A Dília já falamos também. E vamos, um abraço para a Márcia, para o Geraldo, para a Sueli. Amigos, nós vamos refletir na poesia, o Padre João, quando ele vem falando do dia, da luz, da sombra, e ele vai sonhando ali ao pé da igreja, aquele templo envelhecido. E o que nós podemos refletir? Ele como padre, ali observando aquela igreja, analisando
todos aqueles anos de trabalho, qual o objetivo daquele templo, se aquele templo estava cumprindo o objetivo para o qual ele foi instituído. Guerra Junqueiro vai trazendo essa poesia de uma forma muito profunda. E para que a gente possa compreender melhor, nós pensamos, em primeiro lugar, a igreja. O que é uma igreja? Qual o significado dessa palavra igreja? Porque muitas das vezes a gente fala uma igreja, mas não para refletir. Como o padre, parado ali, sonhava ao pé da igreja, aquele templo envelhecido, ele ali analisando, pensando. E nós vamos refletir também. A palavra igreja, essa palavra em português, ela provém de uma palavra grega, que quer dizer eclésia, que por sua vez é uma combinação também, e tem um sentido, essa palavra tem um sentido para fora. O sentido de eu chamo, ou então eu convoco. Dessa palavra, qual a origem dessa palavra? O que ela quer dizer? Igreja, eu chamo, eu convoco. Tem um sentido, chamados para fora, convocados para fora. Contudo, para se entender esse significado corretamente, é de extrema importância compreender que essa palavra, ela teve origem no contexto da democracia ateniense, grega. É uma palavra grega que surgiu nesse contexto da democracia ateniense. Portanto, essa palavra, originalmente, ela era usada para uso político. Naquele contexto político, o sentido de eclésia, chamados para fora, era que os cidadãos eram chamados para fora de suas casas particulares para se reunirem publicamente na praça, para tratarem e deliberarem sobre a administração da cidade. Lembrando que Atenas era uma democracia direta. Muito interessante. O povo ia para a praça, todos participarem, todos estarem ali deliberando sobre a administração da cidade. Verdadeira democracia. Os cidadãos, mas sempre tem aqueles que não saem, né? Sempre tem aqueles que delegam para o outro resolver por ele. Os cidadãos que não saíam para fora de suas casas para se reunirem na praça eram chamados, imaginem vocês, qual a palavra? A palavra em grego diz idiotes, idiotes, de onde provém idiota em português. Mas o sentido original era o quê? Essa palavra idiota era o homem privado. Isso é, era aquele metido em seus próprios afazeres e não queria se envolver com nada, afastado da gestão da coisa pública. Portanto, eclésia, ou igreja em português, designava simplesmente o quê? Igreja, assembleia, um congresso público de cidadãos gregos. É muito interessante. Mas depois a gente vê essa palavra, até hoje ela existe, e ela também, nós vemos essa, quando Paulo, o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, a partir do versículo 32, Paulo foi a Éfeso, Éfeso na Grécia. E lá no versículos 32, vem narrando em Atos dos Apóstolos. Estava acontecendo ali naquele momento, lá em Éfeso, quando Paulo estava lá em Éfeso, mas quem tiver oportunidade, leia todo o capítulo 19 para compreender melhor o que aconteceu. Mas lá no versículo 32, dizendo, a assembleia estava em confusão.
Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. E nós observamos muito isso às vezes também, quando tem as reuniões de condomínio, as assembleias. Então, sempre há um certo clima. Uns falam, outros falam também, e tem aquele que não sabe nem o que está acontecendo. Em Atos dos Apóstolos, Paulo, ali em Éfeso, vem relatando, a assembleia estava em confusão. Mas a Bíblia, ela usa essa palavra eclésia ou igreja no sentido simples, geral, de assembleia, congresso, congregação, reunião. Não tem uma conotação política como tinha logo no início. E os escritores do Novo Testamento não parecem ter tido em mente a ideia de utilizar essa palavra como convocados, quando falavam de eclésia. Mas foi nesse sentido que a palavra grega eclésia foi escolhida pelos tradutores da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, lá o Antigo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento, a gente já vai vendo, no contexto bíblico, esse termo igreja designa normalmente o quê? A reunião do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Embora o Novo Testamento acrescente um sentido mais profundo ao conceito de igreja de Deus ou Assembleia de Deus. Mas nós precisamos compreender que o Novo Testamento, ele não inventou o conceito de igreja ou assembleia. Não, ele desenvolveu a partir dessa base lá do Antigo Testamento, quando se referia a esse povo de Deus. Então, a palavra igreja, ela aparece no Novo Testamento, pela primeira vez no Novo Testamento, ela aparece no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 18, no evento que é conhecido como Confissão de Pedro. E foi Jesus se pronunciando da seguinte forma, está lá em Mateus: pois também eu te digo que tu és Pedro, porque na realidade o nome dele era Simão, e Jesus se refere a ele dizendo, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a primeira vez que a palavra igreja é citada no Novo Testamento é em Mateus, no capítulo 16, versículos 18, Jesus nomeando Pedro como aquela pedra para edificar a igreja. Em Mateus, no capítulo 18, versículos 15 a 17, que nós citamos o capítulo 16, agora no capítulo 18, Jesus vem dizendo o seguinte, se chama nesse capítulo 18, foi um discurso sobre a igreja. E as palavras de Jesus. Ora, olha que coisa interessante, ouçam esses ensinamentos de Jesus, muito profundos, muito interessante. Jesus ensinou o seguinte, ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Vou repetir, ora, se teu irmão pecar, fizer alguma coisa de errado, algum equívoco, vai e repreende-o entre ti e ele, só os dois. Se te ouvir, terás ganho teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas
toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, olha o ensinamento. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Mateus capítulo 18. Muito interessante. Esse termo igreja ele é usado para nomear e descrever não apenas uma comunidade religiosa cristã, que seriam as pessoas e organizações, mas também esse termo igreja é utilizado para nomear a construção, a igreja, o edifício, o templo, usada para serviços religiosos, públicos ou culto cristão. Então, agora, compreendemos bem o significado de uma igreja, aquele significado que o Padre João fica ali meditando sobre o verdadeiro objetivo de uma igreja. Mas o Padre João continua, e o poeta continua, Guerra Junqueiro. Padre João meditava, orando ao Deus de amor, revia em pensamento uma luz singular nas dobras do passado. Era um vulto sublime, excelso, imaculado, que fazia descer o amor às multidões. Inflamado de fé, desatando os grilhões que prendiam a alma, a carne putrescível, uma réstia de sol sobre a noite do horrível, iluminando o mundo, iluminando a vida, pensando docemente a pútrida ferida da imperfeição que rói a torva humanidade, oferecendo amor em flores de bondade aos pecadores, dando amigas esperanças e aumentando nos bons as bem-aventuranças. Era o meigo pastor, irradiando a luz. Era o anjo do bem, o imaculado Jesus. O sacerdote, então, comparou, meditando, a fúlgida visão com aquele Cristo nu, de pau, inerte, frio, imóvel, dominando o âmbito vazio, notando a diferença enorme, extraordinária, daquela igreja fria, a ermida, solitária, da igreja de Jesus, feita de amor e luz, de paz e de perdão, o farol da verdade ao humano coração. E nós vamos refletir. Jesus, 2000 anos passaram. Cerca de 2000 anos, um pouco mais. E nós vamos imaginar, voltar no tempo, aqueles ensinamentos de Jesus aos primeiros discípulos, aquela multidão que o rodeava. Houve a oportunidade de milhares de pessoas sentadas ali na relva ouvindo a mensagem do doce Rabi. Ele fala com seus amigos mais próximos. A multidão está faminta, faminta da alma, mas faminta também do corpo, porque já era tarde. Precisamos alimentar essa multidão. E ele multiplica pães, peixes, os alimenta a alma e alimenta o corpo. Ele faz e a sua voz ecoa pela natureza. Crianças, mulheres, homens, idosos, ouviam a mensagem do Mestre. Daquele período, até aquele momento ali, quando Guerra Junqueiro, o poeta, começa a falar, a trazer a meditação do Padre João, aquele Cristo que nos legou aqueles ensinos. Quem foram os primeiros cristãos? Como que surgiu o cristianismo primitivo? O cristianismo primitivo
É uma etapa da história do cristianismo de aproximadamente 3 séculos. Foi desde o século I, século II, século III e parte do século IV, que se inicia após a ressurreição de Jesus, cerca mais ou menos do ano 30 depois de Cristo. Porque sabemos que esse calendário que nós usamos agora, ele foi criado depois. A contagem do tempo era diferente. Os judeus até hoje contam um tempo diferente de nós, cristãos. E esse cristianismo primitivo, ele se inicia desde essa época, mais ou menos, a partir dos anos 30 e termina em 325 anos, 300 anos depois, com a celebração do primeiro concílio de Nicéia. É tipicamente dividido em era apostólica e o período anti-niceno, porque foi o que antecedeu a esse concílio de Nicéia. Até, desde a era apostólica, desde aqueles primeiros apóstolos, até Nicéia. A mensagem inicial do Evangelho, ela foi espalhada oralmente. Jesus falava àqueles seus seguidores, seus discípulos, aqueles que eram cultos, e eram muito poucos, porque sabemos que poucos eram aqueles alfabetizados e escrever era muito complicado, porque não havia papel e lápis como hoje em dia. Hoje a gente nem usa mais papel e lápis para escrever, escreve diretamente no celular, no notebook, mas naquela época era muito, muito complicado. Por isso existiam os escribas, porque eles eram especializados para escrever e não perder aquelas peles de animais que eram trabalhadas para poder serem usados, os papiros. A mensagem era espalhada oralmente, de boca em boca, provavelmente em aramaico, porque Jesus falava aramaico. Os livros do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, as epístolas, as cartas que Paulo escreveu, isso tudo foi aquele início, a primeira comunidade da igreja cristã, surgida ali em Jerusalém. E tinha entre seus líderes Pedro, que era o Simão, escolhido por Jesus para ser Pedro, será pedra. Tiago, João, os apóstolos. Cristianismo primitivo, os primeiros cristãos, como descrito nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. Releiam, leiam, vale a pena. Esses primeiros cristãos ou eram judeus ou eram gentios convertidos. Gentios eram aqueles que não eram judeus, que eram chamados gentios e que se converteram. Eram convertidos ao judaísmo e que depois se converteram ao cristianismo. Então, tradicionalmente, uma tradição, dizem que Cornélio, que é um centurião, ele é considerado o primeiro gentio convertido. O Paulo de Tarso, que era um judeu, doutor da lei, a conversão dele ao cristianismo, e ele passou depois a ser chamado, considerado, recebeu o título apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios porque ele, ao invés de falar somente para os judeus, ele começou a propagar o cristianismo em muitos e muitos e muitos lugares. Paulo percorreu milhares de quilômetros levando aquela doutrina nova, aqueles ensinamentos, a boa nova, o Evangelho. Até o final do século I, o cristianismo começou a ser reconhecido
tanto interna como externamente, como uma religião separada do judaísmo rabínico. Passado alguns anos, ela passou a ser uma religião, o cristianismo. Mas muita história aconteceu durante todos esses séculos. E nós voltamos agora ao poeta, à poesia. Guerra Junqueiro diz: e viu da sua igreja o erro tão profundo, dourando os véus da carne e amortalhando o mundo em trevas persistentes, por anos inclementes, em séculos sem fim, conhecendo no padre gêmeo de Caim, afastado da luz, fugindo aos irmãos seus, fugindo desse modo ao próprio amor de Deus. Padre João meditou nas lutas incessantes, sustentadas na terra em prol da evolução, e viu no mundo inteiro as ânsias delirantes de trabalho, de amor, de eterna perfeição. Sentiu seu coração em dores lacerado, e no sonho da luz fulgente do passado, penetrou soluçando a ermida, então deserta. Teve medo e receio, o espírito gelado. Sentiu-se no seu templo um pobre emparedado, e fugindo a correr da porta semiaberta, com o coração sangrando em úlceras de dor, encaminhou-se ao campo, a natureza em flor. Amigos, nós vamos encerrando essa primeira parte da poesia.